Imagine olhar pela janela do avião e ver apenas um cinza absoluto. Nada de pistas, nada de luzes, nem mesmo as asas da aeronave. E de repente, um pouso suave. Parece mágica, mas por trás desse aparente milagre, existe uma das operações mais complexas e calculadas da aviação moderna. Hoje, você vai entender como é possível pousar um avião de centenas de toneladas, em completa cegueira. É um sistema que não confia em heróis, mas sim em dados, redundância e, acima de tudo, na recusa absoluta ao risco. Mas a pergunta principal é: em quem você confiaria sua vida numa aterrissagem sem visibilidade alguma? Em um ser humano ou em um sistema que pode se recusar a pousar? Para compreender o desafio de pousar em nevoeiro denso, é essencial voltar às origens da navegação aérea. Nos primórdios da aviação comercial, os pilotos dependiam quase exclusivamente da visão. As decolagens e pousos eram feitos manualmente, baseados no que conseguiam enxergar da pista. Condicionalmente, o mau tempo era tratado com temor. Ventos cruzados, neblina, qualquer condição que limitasse a visibilidade, transformava-se em um risco imediato. Ventos e redirecionamentos eram comuns. Era uma aviação guiada pela precaução, mas também limitada pela falta de tecnologia adequada. Com o crescimento da aviação nas décadas seguintes, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram os primeiros sistemas de radioajuda à navegação. A ideia era permitir que os pilotos recebessem informações precisas sobre sua posição, mesmo sem enxergar o solo. Foi nessa época que o ILS começou a ganhar espaço nos aeroportos internacionais. Com o passar dos anos, a tecnologia se aperfeiçoou, e a aviação entendeu que evitar condições extremas não era uma solução viável a longo prazo. Era necessário desenvolver uma forma de operar em qualquer condição. E é nesse contexto que surge o Sistema de Pouso por Instrumentos, o ILS, um sistema baseado em radiofrequências que, de forma invisível aos olhos, guia aeronaves com precisão centimétrica até a pista. Esse sistema se tornou o padrão mundial em pousos de baixa visibilidade, mas é apenas uma parte de uma engrenagem muito mais complexa. Não basta ter ILS na pista. Ele precisa ser calibrado regularmente, testado por voos especiais, auditado por autoridades e sincronizado com sistemas de solo e bordo. Além disso, a tecnologia não funciona isolada. Ela depende de integração com radares, meteorologia, comunicação constante entre torre de controle e cabine, além de um fator crucial, o fator humano. O funcionamento do ILS pode ser dividido em dois componentes principais: o localizer, que fornece a orientação lateral, esquerda, direita, e o glide slope, que fornece a orientação vertical, alto, baixo. Juntos, eles criam um túnel invisível que a aeronave segue com extrema precisão. Mas apenas isso não seria suficiente para garantir um pouso seguro em visibilidade zero. A aeronave precisa estar equipada com sistemas que permitam interpretação e resposta automática a esses sinais. Pilotos precisam ser treinados para compreender o funcionamento do sistema, monitorar seus dados em tempo real e, principalmente, saber quando intervir. O ILS é classificado em 3 categorias. Categoria I: permite pousos com visibilidade mínima de 550 metros e teto de 60 metros. Categoria 2: visibilidade mínima de 300 metros e teto de 30 metros. Categoria 3: dividida em subcategorias, B exercício, sendo que a Drizig permite pouso com visibilidade zero, sem necessidade de contato visual com a pista em momento algum. Na prática, a maioria dos pousos em nevoeiro denso utiliza a categoria Pirdiria ou IAESAB, que ainda requerem visibilidade mínima para taxiamento após o toque. Mas o pouso em si é 100% guiado por sistemas automáticos. O que isso significa? Significa que, nos últimos segundos antes de tocar o solo, nenhum comando humano está sendo executado diretamente. Os pilotos acompanham o processo, prontos para intervir, mas quem realmente está no controle são os sistemas. Para isso ser possível,
diversos fatores precisam estar absolutamente sincronizados. A pista deve possuir as marcações adequadas, luzes de aproximação em múltiplos níveis, sensores de solo operacionais e um sistema de monitoramento constante. As aeronaves também devem ser certificadas para pousos automáticos. E mais, os 2 pilotos precisam ter treinamento e autorização específica para esse tipo de operação. Não basta o sistema funcionar. É preciso que toda a tripulação esteja apta a interpretá-lo. Durante o pouso, 2 pilotos automáticos atuam em conjunto. Eles comparam seus dados em tempo real. Se qualquer leitura apresentar divergência, mesmo que mínima, o sistema interpreta como risco e aciona a arremetida. A aeronave sobe imediatamente, mesmo que estivesse a metros da pista. Esse processo não é opcional. Não depende do achismo ou da confiança. É uma resposta automatizada. Uma defesa contra o erro humano e contra falhas sistêmicas. Mas o que acontece quando o avião toca ao solo? A visibilidade ainda é zero. E agora, é preciso não apenas pousar, mas reduzir a velocidade, manter o alinhamento com a pista, fazer o taxiamento até o portão. Para isso, entram em cena sistemas como o auto-brake, freio automático, auto-thrust, potência automática, e o uso do leme comandado por dados dos sensores de direção. Toda essa tecnologia tem um único objetivo: garantir que o avião permaneça seguro e estável mesmo tal após o toque. Nos aeroportos, o procedimento de baixa visibilidade é ativado. O controle de solo fornece instruções detalhadas, indicando rotas, velocidades e tempos para cada movimento do avião. As luzes de taxiamento são intensificadas. Painéis no chão fornecem coordenadas visuais para os pilotos. Tudo isso é monitorado em tempo real. Se algo parecer fora do padrão, a aeronave para. Não há margem para erro. Interessante notar que quanto mais severas são as condições meteorológicas, mais estritamente o protocolo é seguido. Em dias de sol, a pressão psicológica e a autoconfiança humana podem gerar desvios. Em dias de nevoeiro, tudo é cronometrado, medido, duplicado, comparado. E não para por aí. Existem voos de teste, simuladores de alta precisão, auditorias internas e externas, inspeções surpresa, tudo isso para garantir que cada sistema envolvido em um pouso automático esteja operando em sua máxima eficiência. A cada pouso bem-sucedido em condições adversas, a aviação comprova que sua força não está na coragem, mas na previsibilidade. E isso lança luz sobre um ponto que às vezes passa despercebido. A segurança é um processo coletivo. Não se trata apenas do piloto, mas do engenheiro que calibrou os sensores, do técnico que inspecionou o radar, do controlador de tráfego que orientou a aproximação, e até do programador que escreveu o código do sistema de automação. O futuro aponta para uma automação ainda maior. Já existem testes com pousos completamente autônomos, onde o piloto é apenas um monitor do processo. Mas, ao contrário do que se pensa, isso não significa tirar o humano da equação. Significa colocá-lo na posição de supervisão, onde ele é mais eficiente, analisando, reagindo, decidindo quando necessário. O desafio é garantir que toda essa tecnologia não crie uma falsa sensação de infalibilidade. Por isso, treinamentos constantes, atualizações de sistemas e fiscalização rigorosa são parte do cotidiano da aviação. E enquanto a maioria dos passageiros apenas espera o pouso, confiando na competência invisível de um sistema que eles mal conhecem, centenas de decisões estão sendo tomadas, analisadas e corrigidas em tempo real. As estatísticas confirmam: a grande maioria dos acidentes aéreos ocorre em condições normais de tempo, onde a percepção de risco é menor e a complacência é maior. Em contraste, quando se opera em nevoeiro denso, tudo é duplicado, vigiado e reavaliado. Então, da próxima vez que seu avião pousar suavemente, mesmo com a visibilidade zerada, lembre-se: aquilo não foi um milagre, foi engenharia de ponta, foi protocolo seguido à risca, foi a recusa sistemática ao risco. Foi o resultado de uma filosofia que escolheu dizer não quando não tem certeza, que prefere dar a volta do que apostar. E talvez seja exatamente por isso que a aviação é, ainda hoje, o meio de transporte mais seguro do mundo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você confiaria sua vida a um ser humano em meio à cegueira total? Ou a um sistema que foi programado para falhar com segurança? Escreva nos comentários. Sua resposta pode ser mais reveladora do que imagina.